Você já percebeu que existem momentos da vida em que parece que tudo começa a dar errado ao mesmo tempo? Como se o universo inteiro tivesse decidido pesar a mão justamente sobre você? As portas se fecham, as pessoas mudam, os planos desmoronam, a ansiedade cresce e, de repente, você começa a acreditar que está sendo punido. Punido por erros do passado, punido pelas escolhas que fez, punido por não ser bom o suficiente. Mas e se eu te dissesse que talvez nada disso esteja acontecendo para te destruir? E se tudo aquilo que você chama de caos estiver, na verdade, tentando construir uma versão sua que ainda não existe? Porque a verdade é que o universo não desperdiça dor. Toda pressão revela algo. Toda perda ensina algo. Toda fase escura carrega uma transformação silenciosa que a maioria das pessoas não consegue enxergar enquanto está sofrendo. E esse é o problema. As pessoas interpretam a dor como o fim, quando muitas vezes ela é apenas o começo de uma nova identidade. Você olha para a sua vida hoje e talvez só consiga enxergar atraso, frustração, cansaço, decepção, mas existe algo acontecendo nos bastidores que você ainda não percebeu. Existe uma força invisível tentando arrancar de você tudo aquilo que está impedindo seu crescimento. E dói. Claro que dói. Crescer dói. Evoluir dói. Se tornar alguém diferente dói. Porque a transformação exige que uma parte antiga de você morra. E quase ninguém está preparado para isso. A maioria quer mudança sem desconforto. Quer uma nova vida mantendo os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, os mesmos medos. Mas não funciona assim. Toda grande transformação começa no desconforto. O diamante só nasce sob pressão. O ouro precisa passar pelo fogo. E talvez o que você chama de castigo seja apenas o processo necessário para revelar quem você realmente pode se tornar. Pense em quantas vezes a vida te obrigou a amadurecer, quantas vezes algo precisou quebrar para você acordar, quantas vezes você precisou perder para finalmente enxergar o valor daquilo que tinha. Porque o ser humano tem uma tendência perigosa de só despertar quando sente dor. Enquanto tudo está confortável, ele permanece dormindo, preso na distração, preso na procrastinação, preso em uma rotina que lentamente destrói seus sonhos sem que ele perceba. Mas então a vida vem e sacode tudo. E é nesse momento que você tem duas escolhas. A primeira é se revoltar, se vitimizar e acreditar que o mundo está contra você. A segunda é entender que talvez exista uma lição escondida dentro da dificuldade. E essa segunda escolha muda tudo. Porque quando você entende que a dor pode ser uma professora, você para de fugir dela e começa a crescer através dela. O problema é que a maioria das pessoas quer controlar o tempo das coisas, quer respostas imediatas, quer resultados rápidos, quer entender tudo agora. Mas existem fases da vida em que você não vai entender. Você só vai sentir. E é aí que mora a fé. Não a fé religiosa apenas, mas a fé de acreditar que existe propósito até nas fases mais confusas da sua história. Talvez você esteja sendo preparado para algo maior do que imagina. Talvez a solidão esteja te ensinando a encontrar valor dentro de si mesmo. Talvez o silêncio esteja te obrigando a ouvir a voz que você ignorou durante anos. Talvez os fracassos estejam destruindo um ego que nunca permitiria sua evolução. Talvez o universo esteja tentando arrancar de você tudo aquilo que não cabe no próximo nível da sua vida. Mas você continua chamando isso de punição, porque ainda olha para o processo com olhos de medo. E o medo faz você interpretar qualquer dificuldade como ameaça. Só que existe uma diferença enorme entre estar sendo destruído e estar sendo moldado. Quando algo está sendo destruído, perde valor. Quando algo está sendo moldado, ganha forma.
E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. A vida está te moldando, está lapidando sua mente, está fortalecendo sua resistência emocional, está te ensinando a suportar o peso que a sua próxima fase vai exigir. Porque você não pode carregar um destino maior com a mentalidade que tinha antes. E é por isso que certas coisas precisam mudar dentro de você primeiro. Talvez você esteja irritado porque tudo parece lento. Porque você vê outras pessoas avançando enquanto a sua vida parece parada. Mas cuidado com a comparação. As redes sociais fizeram as pessoas acreditarem que todo mundo está feliz o tempo inteiro, que todo mundo está vencendo o tempo inteiro. Mas você não conhece as guerras silenciosas que existem por trás das telas. Você não conhece as crises emocionais escondidas atrás de um sorriso postado na internet. E enquanto você perde tempo olhando a vida dos outros, a sua própria vida continua esperando que você desperte. Existe gente que acorda todos os dias, já cansada porque sua mente foi treinada para acreditar que nada vai dar certo. Existe gente que começa o dia alimentando ansiedade, comparação e negatividade antes mesmo de sair da cama. E depois se pergunta por que vive sem energia. A sua mente absorve aquilo que você repete constantemente. Se você passa o dia dizendo que está perdido, cansado, derrotado, insuficiente, sua realidade começa a seguir exatamente essa direção, porque aquilo que você alimenta cresce. E talvez uma das maiores mudanças da sua vida comece no momento em que você decide vigiar aquilo que fala para si mesmo em silêncio. Você precisa entender que a pessoa que você será daqui a 5 anos está sendo construída pelas decisões que toma hoje, pelos hábitos que repete hoje, pelos pensamentos que aceita hoje. E é por isso que você não pode continuar vivendo no automático. Não pode continuar entregando sua vida para distrações vazias. Não pode continuar desperdiçando tempo com coisas que não aproximam você da vida que deseja viver. O universo não está exigindo perfeição de você. Está exigindo consciência, está exigindo presença, está exigindo coragem para abandonar uma versão sua que já não serve mais. E isso assusta, porque o desconhecido sempre assusta. Mas permanecer igual também deveria assustar. Permanecer preso nos mesmos ciclos, nos mesmos medos, nos mesmos resultados, porque existe uma dor em mudar, mas existe uma dor ainda maior em continuar exatamente onde você está. E algumas pessoas só percebem isso tarde demais. Só acordam quando perdem anos da própria vida, vivendo abaixo do próprio potencial. Não espere chegar nesse ponto. Não espere a vida te derrubar completamente para finalmente entender que você nasceu para mais. Porque existe algo poderoso acontecendo quando você decide parar de se enxergar como vítima e começa a se enxergar como alguém em construção. Sua energia muda, sua postura muda, sua mente muda. Você para de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar, o que isso está tentando me ensinar? E essa pergunta muda destinos. Porque pessoas fortes não são aquelas que nunca sofreram. São aquelas que transformaram sofrimento em crescimento. São aquelas que decidiram não endurecer o coração mesmo depois das decepções. São aquelas que continuaram caminhando mesmo cansadas. E talvez hoje o universo esteja tentando te ensinar exatamente isso. Resistência, paciência, disciplina emocional. Talvez você esteja sendo preparado para carregar algo muito maior do que imagina. Mas para isso, primeiro precisa aprender a suportar o processo. Precisa aprender a continuar mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias, mesmo sem respostas imediatas. Porque as maiores transformações acontecem no silêncio. A árvore cresce em silêncio. O corpo se fortalece em silêncio. A mente evolui em silêncio. E enquanto você acha que nada está acontecendo,
Existe uma mudança profunda sendo construída dentro de você. Então, não desista agora. Não interprete sua fase atual como sentença final. Ainda existe muita coisa para acontecer na sua história. Ainda existe uma versão sua que você não conheceu. Uma versão mais forte, mais consciente, mais disciplinada, mais madura, mais preparada. E talvez tudo o que aconteceu até aqui tenha sido necessário para trazer essa pessoa à existência. O universo não está te punindo. Está tentando acordar você. Está tentando moldar você. Está tentando transformar sua dor em força e sua confusão em clareza. Mas a decisão de continuar pertence a você. A decisão de crescer pertence a você. Então, a partir de hoje, pare de fugir do processo. Pare de amaldiçoar as fases difíceis. Comece a enxergar cada obstáculo como um treinamento para aquilo que você pediu à vida. Porque talvez a vida já esteja te entregando exatamente o que você precisa para se tornar quem nasceu para ser. E se essa mensagem falou com você, escreve nos comentários: eu estou sendo moldado. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso antes de desistir de si mesmo.